Durante este ano, tivemos diversos órgãos que trabalharam em prol do desenvolvimento de nossa cidade. Dentre eles está o Conselho Tutelar. Mas, afinal, o que é o Conselho? Conselho Tutelar? Não sei explicar, sabe? Não sei explicar, não. Assim, para falar assim sobre esse conselho, não sei explicar. Mas, assim, do seu ponto de vista, o que é que o senhor acha que seja? Eu acho que assim seja assim, como assim, quando você escreve assim? Do que eles cuidam. Eu acho que seja bom, sabe? Uma coisa muito boa, sabe? Sei. O senhor sabe com o que eles trabalham? Não sei explicar com o que eles trabalham. Assim, como é? É com menino, né? Criança. Exatamente, é isso. Aí, na sua opinião, o que é que eles fazem com as crianças? Qual a função deles para com as crianças e os adolescentes? Eu acho que é cuidar bem das crianças. Cuidar bem das crianças, que às vezes a criança, os pais ou os parentes próximos não cuidam, né? Aí eles vão cuidar do governo, né? O governo que tem para prover essas crianças. Mulher, eu não entendo muito bem não, desse conselho não, porque na minha opinião o conselho é muito errado. Por quê? Porque a gente não pode botar a criança para trabalhar, né? Que eles acham errado, é melhor soltar na rua mesmo para andar malandrando, caçando meio de roubar, para complicar as vidas dos pais depois. Só isso para mim o significado. Tá entendendo? Que eu só acho isso aí mesmo. Não estou bem por dentro não. Mas o que o senhor acha que seja? Acho que o conselho tutelar é para a pessoa que mexe com crianças. E o senhor, o que é que o senhor acha que eles fazem com as crianças? Qual é a função deles? Rapaz, esse conselho aqui eu não sei, né? Que quando as crianças às vezes estão fora do normal, que os pais não dão jeito, aí para colar para cima eles pegam e tomam providência. Agora a conselheira Marlene Alves nos relata o que realmente vem a ser o Conselho Tutelar. O que é realmente o Conselho Tutelar? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 134, diz que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional e permanente, encarregado de zelar por direitos de crianças e adolescentes. Explicando isso, o Conselho Tutelar vem atender tudo que está garantido no artigo 4º, direito à saúde, à vida, à alimentação. E essa autonomia que é dada pela lei é uma autonomia de decisão nos atendimentos. Né? Tudo que a gente atende em relação a denúncias de maus tratos, de negligência, de abandono, de exploração sexual, de abuso sexual, nós temos a autonomia dentro da lei, dos procedimentos da lei, de como atender. Não é jurisdicional, nós não definimos conflitos de interesses. O que é esse conflito de interesse? Nós não definimos guarda, pensão alimentícia, nós não definimos com quem vai ficar os bens, isso é decisão judicial, como já disse, nós não somos jurisdicional. Então, quando se trata de direito de criança em questão de bens, em questão de com quem vai ficar, é o juiz. É o juiz e o Ministério Público que define isso. Permanente, uma vez criada, jamais destituído. Em todos os municípios que os conselhos tutelares foram criados em leis, eles jamais serão destituídos. Eles são permanentes. Mas, para explicar de forma clara, o que é o Conselho Tutelar? É o órgão que recebe denúncias, reclamações e tudo que se refere à violação de direitos de crianças e adolescentes. Né? O artigo 4º diz bem claro que é dever do Estado, da sociedade e da família. Ou inverso, da família em primeiro lugar. Né? A família tem primeira obrigação de cuidar das crianças. Eu, como mãe, eu tenho primeiramente a obrigação de cuidar, que está no artigo 22 do Estatuto. Cuidar, educar e orientar. Esse é meu papel, enquanto mãe. Então, assim, quando eu fugir do artigo 22, que é minha obrigação de família, aí eu vou ser penalizado. Se eu deixar de cuidar, se eu negligenciar cuidado, se eu maltratar, se eu abandonar,
Aí o Conselho Tutelar entra. É a hora do Estado, enquanto órgão que quando diz Estado, não é o Estado do Maranhão, é os governos, é a representação deste governo através de suas instâncias, dos seus órgãos, de suas secretarias. Aí o Estado entra com a obrigação de cuidar dessa criança. Por quê? Porque fugiu a obrigação do pai. Aí o Conselho Tutelar tem o papel de cuidar desta criança. E como funciona o conselho? Primeiro, em termos de tempo. O conselho funciona 24 horas, né, porque nós abrimos 8 às 18, mas existem os plantões, né, as plantonistas, todos os dias tem a plantonista do dia, e funciona recebendo denúncias. Essas denúncias podem ser por cartas, por visita, pelo Disque 100. A pessoa pode vir direto no conselho, pode ser anônima ou não, quem vai dizer é a pessoa que vem ao conselho. E o conselho vai, ao receber a denúncia, faz a averiguação. De acordo com os relatos, a gente tem os procedimentos. Se é visita na escola, se a gente vai por meio de visita na rua, a gente procura a melhor forma que não venha expor a criança e nem a família. Né? E aí as pessoas, geralmente, quando denunciam, ela denuncia o anônimo, e a gente pega o maior número de informações. Onde a criança estuda, quem são os familiares mais próximos que a gente possa buscar informação desta criança. Então, o Conselho tem esse papel de porta de entrada de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Para algumas pessoas, o Conselho veio para tirar a autonomia dos pais, principalmente em relação ao trabalho infantil. Isto é verídico? É verídico na questão do entendimento das pessoas, mas é um equívoco, né, na visão de que o Conselho veio para tirar a autonomia de pai. O trabalho infantil é crime, né? E há que se entender o que é trabalho infantil. O trabalho infantil é todo aquele que vem fazer com que a criança assuma uma responsabilidade que não é sua. Muitos pais têm essa visão de que o Conselho Tutelar veio para tirar a sua autonomia e coloca toda a culpa da delinquência juvenil, dos atos infracionais, da postura de muitos adolescentes hoje na lei. Depois que o Conselho Tutelar chegou, os meninos não prestam, as meninas não prestam. Essa é a visão de muitas pessoas. E eu costumo dizer que os pais perderam a autonomia dos seus filhos, perderam a autonomia da educação dos filhos e estão caçando onde colocar a culpa. O Conselho Tutelar é contra o trabalho infantil naquilo que é a exploração do trabalho infantil. Tirar o menino da escola para botar para trabalhar, tirar o menino do momento de fazer suas tarefas e botar para trabalhar em idade inadequada, que até os 14 anos a criança e o adolescente não podem trabalhar, a não ser que seja em questão de aprendiz, menor aprendiz, né? A lei diz menor, né? A criança e adolescente aprendiz. Né? Se for um órgão regularizado, que venha fazer trabalhos onde esse menino possa crescer profissionalmente, onde dê uma qualidade de vida, uma segurança para ele adequada. Né? Se a gente for analisar, os nossos jovens estão nas carvoarias, nas oficinas, onde se expõe a riscos, e tudo isso tem que ser analisado mesmo. Né? E o resultado está nos números de casos de denúncias que a gente vê, a maioria dos meninos que hoje vieram do trabalho infantil, eles desistiram da escola, eles estão, às vezes, na droga, por conta de que desinteressou da escola e depois foi alvo fácil para as drogas. Então, as pessoas não veem com esse aprofundamento da questão do trabalho infantil para o lado ruim. Né? É só dizer que, se o menino não trabalhar, o menino não vai prestar. E ao contrário. Né? Então, qual o recado que a senhora deixa para estes pais e também para que as pessoas entendam o que realmente é o Conselho? Que procurem, né? Pode procurar o Conselho Tutelar, pode questionar as conselheiras, né? E a gente procura entender o que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem tentado esclarecer para a comunidade o nosso papel. O Conselho Tutelar não tira crianças de famílias, não é o Conselho Tutelar que tira.
A negligência dos pais, o abandono, o descuido é que faz com que a lei determine que a criança seja retirada daquele ciclo de violência. O Conselho Tutelar é o intercâmbio desta garantia de direitos, mas quem dá a decisão final é juiz e promotor. Depois de feito todo o trabalho com a família, vista a possibilidade daquela criança voltar para a família, o Conselho Tutelar acompanha, a assistente social do CREAS e do CRAS fazem o acompanhamento, tem um acompanhamento psicológico, depois de esgotada todas as possibilidades, é que é dado a sentença de tirada ou não da criança, né? Que é a destituição do poder familiar. Já houve casos, me parece que 3 casos este ano, de destituição do poder familiar, onde a criança foi tirada, mas porque não houve possibilidade de se voltar. Não havia condição da criança voltar para o vínculo de violência. Mas não é o Conselho Tutelar que vai chegar lá e tirar. A gente quer que os pais cuidem bem dos seus filhos, que os direitos das crianças sejam garantidos e que as crianças vivam bem. É isso que a gente quer. O recado que a gente manda é que as crianças sejam bem tratadas.